Vamos esclarecer uma coisa desde o começo. O perigo real nem sempre tem cara de ameaça. Às vezes, ele usa um sorriso simpático, ri das suas piadas e até te oferece um café, enquanto por dentro deseja que você desapareça da face da terra. Parece exagero. Pode até parecer. Mas muitas vezes a realidade dá um baile na ficção e nem sempre é um espetáculo agradável. A pessoa que você julga inofensiva pode estar te estudando em silêncio e você nem percebe. E aí, quando se dá conta, já está preso num enredo que não escolheu. Enquanto você vive sua vida, alguém pode estar tramando sua queda com tanta sutileza que você só nota quando tudo já foi por água abaixo. O ódio escancarado, aquele que grita, xinga e aponta o dedo, é fácil de reconhecer. O problema é o outro tipo. Aquele que veste a máscara da cordialidade, do elogio envenenado, do olhar que observa mais do que demonstra. E o mais assustador, quase ninguém nota os sinais antes de cair na armadilha, porque eles são sutis, silenciosos, e a gente foi ensinado a ignorar o desconforto, como se fosse só coisa da nossa cabeça. Esse roteiro não é para te botar medo, é para te abrir os olhos. O que você vai ver agora são 5 sinais que passam, despercebidos, mas que revelam quando alguém não só não gosta de você, como te quer fora do jogo. De verdade. Esses sinais não vêm de achismos nem de teorias conspiratórias. São comportamentos reais, com base em padrões psicológicos. E entender isso pode não só salvar sua paz, como literalmente salvar sua vida, ou a de alguém próximo. Antes de tudo, guarda essa frase na memória. O mal raramente se apresenta como vilão. Ele chega como aliado. Comecemos pelo primeiro sinal, o observador silencioso. Esse é aquele tipo que não grita, não se exalta, não discute. Ele só observa, mas observa com método, com foco, com uma frieza que arrepia. Ele não quer apenas saber como você está. Ele quer entender como você funciona. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça com todas as peças da sua rotina. Essa figura não é o fofoqueiro do bairro ou o stalker de rede social. Vai além. Ele memoriza seus horários, sabe quando você vai na padaria, que horas sai para o trabalho e até o nome do seu cachorro. E faz isso sem que você perceba. No começo, tudo parece coincidência, mas com o tempo, a repetição denuncia o padrão. Ele sempre aparece no mesmo lugar, no mesmo horário, como se fosse obra do acaso. Mas não é. E o mais perigoso, a gente foi condicionado a chamar isso de paranoia, a duvidar do nosso próprio instinto. Só que esse instinto, aquela sensação de que algo está errado, é exatamente o que os estoicos chamavam de razão interior. Epicteto nos alertava para não confiar só nas aparências. O sábio não se limita a olhar para fora, mas vigia o que sente por dentro. E quando um rosto aparece mais vezes do que deveria, sem motivo claro, mexendo com sua paz sem dizer uma palavra, é hora de parar de desculpar e começar a questionar. Num mundo onde tudo parece estar conectado, a vigilância não precisa mais de uma van parada na frente da sua casa. Basta um celular, um amigo em comum ou seus próprios hábitos compartilhados online. E quem tem más intenções se aproveita disso com maestria. O verdadeiro predador moderno não ruge. Ele compartilha memes, curte suas fotos, aparece por acaso no lugar certo. E a arma que ele usa não é visível. É a sua própria rotina, que você entregou de bandeja sem perceber. Te dou um exemplo real. Uma mulher chamada Cristina terminou um relacionamento sem maiores problemas. Seguiu a vida. Mas o ex parecia estar em todos os lugares. No começo, ela pensou que era coincidência. Mudou o caminho para o trabalho, trocou de academia até o mercado. Ela passou a evitar. Mas ele sempre reaparecia, não dizia nada, não fazia escândalo, só olhava. E isso foi pior, porque o silêncio grita quando carrega intenção. E o tempo mostrou que aquilo não era apego, era preparação. Ele não buscava reatar, não queria explicação, ele queria controle. Estava reunindo dados como um espião, estudando o alvo antes do golpe final. E enquanto isso, os amigos dela achavam que era exagero, que ele só estava com saudade. Mas o que ninguém via
era o risco real por trás da repetição. Porque quando alguém insiste sem falar, sem pedir, sem explicar, ele não está buscando reconciliação. Ele está eliminando a surpresa, está garantindo que no momento certo, nada fuja do plano. O estoicismo ensina que a sabedoria começa na atenção plena. Marco Aurélio dizia que a mente que observa com clareza age com firmeza. Ou seja, se algo perturba sua paz, isso já é um alerta. A intuição muitas vezes enxerga antes que a razão entenda. Então, se sua alma está inquieta, se aquele frio na barriga aparece sem explicação, não é loucura. É sensatez. É sua essência tentando te proteger. Agora pensa comigo. Por que uma pessoa que você não convida para sua vida continua aparecendo nela? Porque ela sabe tanto de você, mesmo sem vocês conversarem. Isso não é acaso. Isso é aviso. E quanto mais você ignora, mais vulnerável fica. Porque quem tem más intenções joga com seu tempo. Ele não se apressa. Ele te estuda, se adapta, espera seu momento de descuido. E quando vê, já está cercado. Não é sobre pânico, é sobre lucidez. A mesma lucidez que os estoicos defendiam como escudo contra os perigos da vida. Se você nota uma presença constante, sem justificativa, sem convite, é hora de deixar de ser educado e começar a ser atento. Porque gentileza não é obrigação quando sua paz está em jogo. E não tem nada de errado em escolher o próprio bem-estar em vez de manter aparências. Agora que você entendeu como o observador silencioso age, vamos falar do segundo sinal, a estratégia do sabotador. E olha, esse aqui é sorrateiro. Ele não dá um tapa na sua cara. Ele enfraquece suas pernas aos poucos. É aquele tipo que não quer só ver você triste ou irritado. Ele quer te ver desacreditado, sozinho. Quer que você duvide de si mesmo, enquanto o mundo ao seu redor começa a te olhar diferente, sem que você saiba o porquê. Esse sabotador age como sombra. Ele não inventa um escândalo. Ele planta ideias, semeia dúvidas. Às vezes solta um comentário leve, quase inocente. Fulano anda estranho, né? Sabe se ela mudou muito depois daquele curso. E pronto. A pulga já foi colocada atrás da orelha de alguém. É assim que ele opera, usando palavras como veneno lento. No começo, ninguém nota, mas aos poucos, seu nome começa a circular. Em conversas que você nem sabe que existem, e o mais perigoso, cada fragmento de fofoca parece isolado. Um comentário no trabalho, uma frase solta entre amigos, um julgamento velado na família. E como nada se conecta diretamente, você começa a pensar que é coisa da sua cabeça. Mas não é. É uma campanha silenciosa. Um plano para te isolar. Dos seus aliados, dos seus recursos emocionais, da sua rede de apoio. Porque uma pessoa sozinha é uma presa fácil. Tem gente que pensa que isso é coisa de novela, mas não é. É uma das armas mais antigas da manipulação. E o estoicismo trata disso com muita clareza. Sêneca dizia que quem quer conservar sua paz precisa aprender a não se contaminar com a maldade disfarçada de cuidado. O sabotador adora se vestir de preocupado. Finge empatia, finge compaixão, enquanto cava o chão sob seus pés. E quando você tenta se defender, adivinha? Parece ainda mais culpado, porque quanto mais você tenta explicar, mais alimenta a dúvida. Aí, o ciclo se fecha. Você se sente confuso, injustiçado, até começa a se perguntar se realmente fez algo errado. Mas a verdade é simples. O erro nunca foi seu. O erro foi acreditar que todo mundo que sorri quer o seu bem. Os estoicos ensinavam que nem todos merecem o mesmo acesso à nossa alma. Confiança se dá aos poucos, com sabedoria, e não por impulso. Se você sente que alguém está minando sua reputação pelas beiradas, não entre no jogo. Seja estratégico, guarde provas, anote datas, documente falas. Isso não é paranoia, é prudência. Preserve sua verdade com firmeza, mas não perca energia tentando convencer quem já foi envenenado. Às vezes, a melhor resposta é o tempo. E como diziam os antigos, o tempo mostra quem é quem, mas só para quem sabe observar sem desespero. Essa estratégia do sabotador não se constrói com pressa.
Ela é milimetricamente montada, como se fosse um castelo feito de cartas marcadas. A pessoa que te ataca desse jeito não age por impulso. Ela é fria, paciente, meticulosa, organiza brigas, distorce conversas, manipula emoções, tudo para fazer você parecer instável. E o mais irônico, muitas vezes se coloca no papel de vítima, ou pior, de conselheiro. Finge que quer te ajudar, enquanto afunda sua imagem em silêncio. É nessa hora que você precisa ser firme. Não para gritar nem para se justificar, mas para se ancorar. Os estoicos falavam sobre isso com frequência. Marcos Aurelius escreveu que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Mas atenção, quando o obstáculo é plantado por alguém que quer te destruir, o que era para ser uma lição vira uma armadilha. E se você não vigia a mente, acaba tropeçando onde deveria ter refletido. Tem gente que diz, se você é inocente, não tem nada a temer. Mas essa frase é ingênua. A verdade é que no meio da maldade planejada, até a inocência vira alvo. Por isso, em vez de reagir com desespero, reaja com estratégia. Documente, observe, selecione bem com quem divide suas dores. Não é sobre viver desconfiado. É sobre viver com olhos abertos. Lembre-se, quem caminha no escuro precisa de mais atenção, não menos. Outro ponto essencial. Pare de tentar provar o que sente. Quem não acredita no seu silêncio não vai acreditar nas suas explicações. Preserve sua energia como quem protege um bem precioso, porque é isso que ela é. E num cenário onde tudo é manipulado, manter a calma é um ato revolucionário. Os estoicos sempre defenderam isso. Não reaja ao caos. Responda com clareza e, se possível, com silêncio inteligente. Quem vive na verdade não precisa correr atrás de plateia. Com o tempo, os laços falsos se desfazem sozinhos. A aparência cai, e o que fica é o caráter. Então, quando perceber que há alguém sempre por perto dos seus conflitos, mas nunca claramente envolvido, abra os olhos. Pode ser que você não esteja lidando com uma pessoa difícil. Pode estar enfrentando um arquiteto da sua destruição. E o primeiro passo para vencer esse tipo de batalha é simples, mas exige coragem. Pare de jogar o jogo dessa pessoa. Saia da dança que ela coreografou. Rompa o ciclo. Porque enquanto você tentar agradar, explicar ou justificar, ela segue ganhando tempo e território. E você perde o que tem de mais valioso: sua paz interior. Chegamos ao terceiro sinal, talvez o mais perigoso de todos: o falso amigo. Essa figura é traiçoeira porque não chega como ameaça. Chega como abraço. É aquele tipo que aparece de repente na sua vida, cheio de atenção, empatia e boas intenções. Quer saber da sua rotina, da sua infância, dos seus medos, mas tudo com um sorriso acolhedor no rosto. E aí é que mora o problema. A armadilha vem disfarçada de carinho. O que parece amizade, na verdade, é coleta de dados. Ele se aproxima, te escuta, se envolve com seus amigos, sua família, seu dia a dia, ajuda com coisas pequenas, oferece companhia, faz favores, só que no fundo não é por querer te ajudar, é por querer ter acesso. A cada informação que você entrega, ele ganha uma chave. E quando junta todas, ele sabe exatamente onde apertar quando decidir te derrubar. É assustador, porque no começo tudo parece verdadeiro. Afinal, quem não gosta de ser ouvido, acolhido, compreendido? Mas esse falso amigo não quer te entender. Quer te mapear. Quer montar um quebra-cabeça da sua vida, encaixando cada pedaço com precisão cirúrgica. E quando o quebra-cabeça estiver completo, é aí que ele age. Sem barulho, sem pressa, e quase sempre, sem que ninguém suspeite. Os estoicos falavam com sabedoria sobre isso. Sêneca dizia que amigo é aquele em quem confiamos a alma, mas completava: essa confiança precisa ser construída, não doada de graça. E quando alguém aparece já querendo acesso total à sua vida, sem histórico, sem raízes, é sinal de alerta. O sábio observa a intenção por trás do gesto, e às vezes a pressa em se aproximar é mais sobre o plano da pessoa do que sobre conexão real. Cuidado com quem compartilha segredos logo no início.
Isso não é confiança, é tática. O predador social imita suas emoções, copia seu jeito de falar, inventa dores parecidas com as suas. Tudo isso para fazer você baixar a guarda. E você acha que encontrou alguém que te entende como ninguém, mas na verdade, encontrou alguém que aprendeu a simular afeto como estratégia. Quer um conselho? Vá com calma. Confiança é como uma planta. Cresce aos poucos, precisa de tempo, de teste, de sol e sombra. Quem tenta forçar esse crescimento provavelmente quer colher antes da hora. E aí, ao invés de fruto, você colhe veneno. Seja gentil, sim, mas seja atento. O mal disfarçado de cuidado é o mais difícil de enxergar, justamente porque a gente quer acreditar que ele não existe. Então, se alguém aparece na sua vida de repente, cheio de interesse em tudo que é seu, sem explicação clara, desacelere. Pergunte-se: por que agora? O que mudou para essa pessoa querer se aproximar tanto? A maioria das amizades verdadeiras se forma com o tempo, nas pequenas interações, nos gestos espontâneos, nas dificuldades divididas. Mas o sabotador, disfarçado de amigo, tem pressa. E essa pressa é perigosa. Confundir empatia com acesso irrestrito é um erro que pode custar caro. Nem todo mundo que ouve merece ouvir. Nem todo mundo que pergunta se importa de verdade. O falso amigo quer saber quando você viaja, quando fica sozinho, o que te dói, o que te trava. Não é por preocupação, é por estratégia. Ele transforma cada detalhe íntimo em uma futura brecha. Por isso, proteja sua privacidade como quem protege um cofre. Pergunte-se sempre o que alguém quer ao tentar entrar em certos espaços da sua vida. Quem ama, cuida, mas quem planeja, destrói com jeitinho. O falso amigo não quer sua amizade, quer sua confiança para usá-la contra você. Não entrega seu coração a quem ainda não te mostrou quem é quando ninguém está olhando. E o que fazer? Não precisa se afastar de todo mundo, nem viver desconfiado. De tudo, basta observar. Dê tempo ao tempo. Veja se as atitudes batem com as palavras, se a presença é constante, mesmo sem benefício, se existe lealdade mesmo quando você não está por perto. O estoicismo ensina que a verdadeira sabedoria é saber em quem confiar e em quem manter distância respeitosa. Sêneca lembrava que o sábio não se fecha ao mundo, mas também não se abre para qualquer um. O equilíbrio entre confiança e cautela é o que nos mantém firmes. E o falso amigo sempre vai testar esse equilíbrio, vai se apresentar como solução, mas no fundo é uma distração. E enquanto você está encantado com a gentileza, ele está escolhendo o ponto exato onde vai fincar a lâmina. Portanto, seja cordial, mas não seja ingênuo. Ofereça respeito, mas não entregue seus pontos fracos de bandeja. A bondade sem critério pode virar armadilha. E quando a maldade vem vestida de atenção, o único escudo que funciona é a sua lucidez. Lembre-se, quem quer o seu bem, não. Força e intimidade. Respeita seu tempo, sua história e seu silêncio. Vamos agora para o quarto sinal, a escalada silenciosa da agressão. Essa é uma armadilha que começa pequena, quase imperceptível. No início, vem em forma de piada. Aquelas frases brincando, que te fazem rir por fora e te incomodam por dentro. Coisas como, eu te matava por isso, seguidas de uma risadinha nervosa. Só que por trás da piada tem veneno, tem intenção, e essa intenção vai crescendo aos poucos. Esse tipo de pessoa testa seus limites o tempo todo. Primeiro, com palavras, depois com gestos sutis. Um esbarrão, uma aproximação física desnecessária, uma presença constante nos seus espaços. E quando você demonstra desconforto, ela disfarça. Você está exagerando. Foi só uma brincadeira. Não precisa ficar assim. Mas o que ela está fazendo mesmo é te acostumando, amolecendo sua resistência. E se você não percebe, isso há tempo, um dia acorda cercado, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Te conto o caso da Lia. Ela tinha acabado de se mudar para um novo prédio, animada com a nova fase. Conheceu um vizinho simpático, meio esquisito, mas aparentemente inofensivo. Com o tempo, ele começou a se aproximar mais. Aparecia no elevador,
Oferecia ajuda com sacolas, fazia perguntas sobre horários. Tudo ainda parecia normal. Até o dia em que, numa confraternização, ele disse na frente de todo mundo que sabia esconder um corpo sem deixar rastros. Todo mundo riu, menos ela. E aí começou o desespero silencioso. Ele passou a encostar mais, a aparecer nos lugares, exatos em que ela estava. Um dia ela encontrou uma faca de caça na porta do apartamento. Nenhuma explicação, só o objeto, frio, direto, simbólico. E quando ela denunciou, chamaram de exagero, mas ela sabia. Sabia que aquele vizinho já tinha cruzado todas as fronteiras. Ela colocou câmeras, mudou fechadura, começou a documentar tudo, até que as imagens mostraram. Ele tentou invadir o apartamento durante a madrugada. Luvas nas mãos, mochila, nas costas. Quando a polícia entrou no apartamento dele, encontrou um caderno cheio de anotações sobre a rotina da Lia. Lugares onde ela ia, horários, nomes de amigos. E no topo da página, janela de execução. Isso é o que assusta. Os predadores modernos não gritam. Eles observam, testam, insistem. O estoicismo nos prepara para reconhecer o mal antes que ele floresça. Como dizia Sêneca, quem é avisado está armado. Então, se alguém na sua vida já cruzou a linha uma vez e você sentiu isso no corpo, na alma, na pele, não minimize. Observe. Reaja com inteligência. Porque às vezes, o que começa com uma piada termina com uma tragédia anunciada. O mais assustador desse tipo de agressor é justamente a paciência. Ele não chega causando caos, ele planta. Primeiro palavras, depois atitudes, até virar presença física constante. Ele aprende a medir sua reação. Ele observa o que te assusta, o que você tolera, o que você ignora. E cada silêncio seu vira um sim que ele guarda. E quando o medo finalmente bate, ele já está perto demais. É por isso que o silêncio, nesse caso, não é virtude. É armadilha. E enquanto você tenta manter a paz, fingindo que aquilo não te incomoda tanto assim, o outro lado interpreta como permissão. Os estoicos falavam sobre isso com clareza. Viver em paz não é se calar diante do perigo, é escolher com sabedoria como e quando agir. A covardia se esconde muitas vezes sob a capa da diplomacia. E a coragem verdadeira aparece na hora certa, com força e clareza. O agressor calculista nunca faz tudo de uma vez. Ele constrói a tensão aos poucos, como um elástico que vai sendo puxado devagar. Um dia ele pergunta onde você mora. No outro dia sabe o nome do seu irmão. Mais adiante, aparece no mesmo mercado, com um sorriso que parece normal, mas carrega algo estranho. E então vem o toque, a invasão de espaço, o contato não solicitado. E você se pergunta, será que sou eu exagerando? Não, você está percebendo. Quando a intuição te avisa, não se cale. Isso não é neurose, é lucidez. E a lucidez é a lâmpada dos sábios. Quantas histórias a gente escuta depois da tragédia em que a vítima dizia: eu senti que tinha algo errado, mas não quis. Parecer exagerada. Não cometa esse erro, não se traia em nome da boa convivência. Porque quem age com maldade não se importa com sua paz. Ele se alimenta dela. A presença desses sinais, por mais pequenos que pareçam, é uma corrente que vai apertando. E você só percebe que está preso quando já perdeu a liberdade de andar sem medo. Então, se alguém repete padrões estranhos, se aproxima demais, fala coisas fora de lugar, observe. E mais do que isso, proteja-se. Com provas, com testemunhas, com distanciamento claro. A clareza, nesses casos, é mais poderosa que qualquer grito. O estoicismo sempre ensinou que o autodomínio vem da vigilância constante. Epicteto dizia que o verdadeiro perigo não está no que os outros fazem, mas no que permitimos que façam conosco. Então pare de justificar o injustificável. Se alguém insiste em testar seus limites com frequência, essa pessoa não está brincando, está avaliando o terreno, e se você não cuidar, ela avança. Por isso, mantenha a guarda erguida. Discrição não é fraqueza, é força com sabedoria. Chegamos ao último e mais assustador dos 5 sinais, o predador paciente. Diferente dos outros, ele não corre. Ele espera, não levanta a voz, não faz cena, não faz. Ele observa em silêncio,
por dias, meses, às vezes anos. O tempo é a sua principal arma. Enquanto você vive sua vida, ele planeja a queda. E quando você relaxa, quando acredita que está tudo sob controle, é aí que ele se aproxima com mais precisão. O predador paciente é frio. Ele não age no calor do momento. Ele calcula cada palavra, cada gesto, cada passo. E quando se move, já pensou nas possíveis reações, nos resultados, em tudo que pode dar errado. Ele não busca vingança de imediato. Ele quer o momento perfeito. E enquanto isso, constrói a armadilha com carinho. Faz favores, se mostra presente, se oferece para ajudar. Mas no fundo, tudo é parte de um plano maior. Esse tipo pode estar mais perto do que você imagina. Pode ser o colega de trabalho prestativo, o vizinho que cuida das suas plantas, o amigo que lembra seu aniversário com mais carinho do que sua família. Ele é gentil, educado, atencioso. Mas por trás do sorriso, tem cálculo. Por trás da generosidade, tem objetivo. E é justamente esse contraste entre aparência e intenção que o torna tão perigoso. Os estoicos sempre alertaram sobre esse tipo de engano. Epicteto dizia: o perigo real não é o que se vê, mas o que se ignora. Ou seja, enquanto a gente vive esperando que a maldade venha com chifres e gritos, ela pode muito bem vir com flores e um abraço. A confiança cega é o campo fértil do predador. Ele não engana só pelo que faz, mas pelo que finge ser. E quando o disfarce é bem feito, até sua intuição se confunde. O mais cruel desse tipo é que ele quase nunca erra, porque ele não tem pressa. Ele estuda, espera você se sentir seguro, relaxar, se abrir. E aí, naquele dia em que você muda a rotina, se sente fraco, está distraído, ele age. E o golpe vem sem aviso. Você nunca suspeitou porque confiou. E confiou porque ele nunca deu um passo fora do personagem. Tudo nele era planejado. O tom de voz, o momento certo para aparecer, a maneira de te fazer sentir visto. Então, o que fazer? Não é se fechar para o mundo. É escolher com mais clareza quem você deixa entrar. É proteger seus planos, seus horários, sua intimidade. Você pode ser gentil com todos, mas não precisa dar acesso total a quem mal conhece. O estoicismo ensina: a mente desperta é a que se mantém alerta até quando tudo parece tranquilo, e a calmaria, muitas vezes, é o prenúncio da tempestade. Se ao longo desse caminho algum rosto te veio à mente, não ignore. Não tente justificar dizendo que é impressão sua, que talvez seja só exagero, porque quando os sinais são tão claros, o erro mais comum é fazer de conta que não viu. É mais confortável pensar que estamos seguros, que as pessoas são boas por natureza, que tudo vai ficar bem. Mas isso é um risco que às vezes custa caro demais. Quando alguém age como observador silencioso, sabotador velado, falso amigo, agressor gradual ou predador paciente, você não está diante de uma pessoa difícil, está diante de alguém que representa perigo real, e o pior tipo de perigo é aquele que a gente reluta em admitir, que a gente tenta relevar por medo de parecer paranoico. Mas, como dizem por aí, não é paranoia se realmente estão te perseguindo. O conhecimento é sua primeira proteção, mas é a ação que define o quanto você vai permanecer inteiro. Preste atenção nos padrões. Lembre-se de que quem quer, o seu mal raramente se apresenta com brutalidade. Ele vem de mansinho ganhando espaço, confiança, acesso. Ele não grita, ele se adapta, e quando você vê, já permitiu mais do que devia, já contou mais do que devia, já se expôs além do necessário. A mente estoica nos treina justamente para esses momentos. Ela nos ensina a não viver no medo, mas a viver com consciência. A perceber quando algo tira nossa paz e a agir com razão, não com pânico. Quando o mundo parece calmo demais, o sábio observa mais de perto. Quando tudo tá bom demais para ser verdade, o sábio faz perguntas antes de baixar a guarda. Se algo no seu corpo, no seu coração, na sua mente está te dizendo que algo não está certo, ouça. Os instintos existem por um motivo. Eles não são fraqueza, são alarme. São a sabedoria ancestral tentando te proteger
Num mundo moderno onde o mal veste terno, sorri com simpatia e diz: "Você pode confiar em mim", olhando nos seus olhos. É assim que ele chega. Mas se você estiver desperto, ele não avança. Então, se esse vídeo te fez lembrar de alguém, leve isso a sério. Não viva desconfiando de todos, mas também não ande de olhos fechados. Como dizia aquele velho ditado, o diabo não vem com chifres, vem vestido de tudo que você um dia quis confiar. E o verdadeiro estoico, o verdadeiro guerreiro silencioso, é aquele que age com serenidade, mas nunca com ingenuidade. Tem um tipo de armadilha que muita gente cai sem perceber: a provocação disfarçada de diálogo. Aquela cutucada sorrateira, o comentário maldoso em tom de brincadeira, a crítica disfarçada de conselho. E aí, sem pensar duas vezes, você reage. Se explica, se defende, rebate. E é exatamente isso que o outro queria. Porque enquanto você perde energia tentando se justificar, ele se alimenta da sua perturbação. E o pior, nem sempre ele está errado no que diz, mas quase sempre está errado no motivo por trás do que diz. A sabedoria estoica nos ensina uma alternativa poderosa: o silêncio estratégico. Não é o silêncio covarde, que aceita tudo calado. É o silêncio lúcido, que escolhe não reagir por impulso, que percebe quando a fala não vai resolver, só vai inflamar. Marco Aurélio dizia que ninguém nos fere sem nossa permissão interior. E é verdade. Às vezes o outro até lança a flecha, mas quem decide se ela acerta é a gente. Quando você responde com equilíbrio, não com raiva, você toma de volta o controle da cena. Ficar em silêncio não significa ignorar. Significa observar com calma, entender o jogo antes de jogar. E isso incomoda profundamente quem vive da sua reação. Quando você não se abala, não se explica, não entra na dança, o outro perde o ritmo. E aí, o poder se desloca. Sai das mãos de quem provocou e volta para você. E você percebe que, às vezes, a maior força está justamente em não mostrar força. Lembra daquela vez que alguém te irritou profundamente, mas você conseguiu respirar fundo e não disse nada? Talvez tenha sido difícil, mas depois veio aquela sensação de eu não me deixei levar. Isso é liberdade emocional. É a verdadeira vitória interna. E quem aprende a dominar isso, anda pelo mundo com outro tipo de presença. Mais firme, mais leve, mais respeitada. Porque o silêncio, quando bem usado, se transforma num espelho. O outro se vê sem a máscara, e o incômodo dele com a sua calma revela mais sobre ele do que sobre você. Isso é tão poderoso que muitos dos grandes mestres da história, inclusive os estoicos, usavam esse recurso como ferramenta de disciplina. E se funcionou para eles, por que não para a gente? Então, da próxima vez que alguém te cutucar esperando uma explosão, surpreenda com equilíbrio. Respira. Observa. Escolha o silêncio que não engole sapo, mas que engole orgulho. Porque enquanto o outro esperneia tentando controlar a narrativa, você segue inteiro. E nada é mais provocador para um manipulador do que alguém que não reage. Apenas entende, aceita e segue. Tem uma coisa que a vida insiste em nos ensinar na marra. Você não tem controle sobre o outro. Pode conversar, argumentar, pedir com jeitinho ou até gritar. Se a pessoa não quiser mudar, não muda. E enquanto você insiste nessa luta, tentando consertar o comportamento alheio, vai gastando sua energia, sua paciência, sua paz, até perceber que talvez o problema não esteja só no outro, mas em esperar do outro algo que ele não pode, ou não quer, entregar. Epicteto deixou isso bem claro. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A postura do outro não tá, mas a sua tá. O que você permite, o que você ignora, o que você repete, tudo isso está nas suas mãos. Quando você para de tentar mudar o outro e começa a mudar a forma como responde a ele, tudo muda. E não é mágica, é responsabilidade emocional, é maturidade estoica aplicada na prática. Tem gente que vive testando os limites, e quando você não impõe nenhum, ela avança. A culpa é dela? É. Mas a responsabilidade de barrar é sua. E essa barreira não precisa ser gritante, agressiva ou teatral. Pode ser simples, como um afastamento discreto, um não dito com firmeza,
Um basta sem alarde, mas cheio de convicção. Quem te ama vai entender. Quem te manipula vai tentar inverter a culpa. Mas você já não vai cair nessa. O erro comum é achar que só porque você é calmo tem que ser passivo. E não tem. O verdadeiro estoico não é aquele que aceita tudo, é aquele que escolhe o que merece ser aceito. Você pode manter a calma e, ao mesmo tempo, impor respeito. Pode seguir em paz sem se submeter, porque paz não é ausência de conflito, é presença de clareza. Quando perceber que o outro não vai mudar, não insista. Mude você. Mude o tom, a distância, o lugar que essa pessoa ocupa na sua vida. Não é orgulho, é preservação. E isso não precisa ser anunciado. Faça em silêncio, com firmeza. A vida vai se encarregar de mostrar os efeitos, porque quando você muda a frequência, quem não acompanha se afasta naturalmente. E isso também é uma vitória. A última lição estoica que deixo aqui é essa. Não espere reconhecimento, gratidão ou mudança de quem já te mostrou que não sabe oferecer isso. Ofereça a si mesmo o que você esperava do outro. É aí que começa a verdadeira liberdade. Quando você para de insistir onde não tem retorno e começa a investir onde realmente faz diferença, dentro de você, o mundo lá fora continua barulhento, mas aqui dentro é você quem define o volume. Se tudo isso fez sentido para você, é sinal de que já está enxergando o mundo com mais lucidez. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse tipo de comportamento silencioso que corrói por dentro, te convido a assistir à playlist Pessoas Tóxicas aqui do canal Estoicismo Racional. Lá tem conteúdos que mostram como identificar e se blindar desse sentimento sorrateiro que muitos carregam sem nem perceber. Porque quando você entende a raiz da inveja, aprende também a não alimentar ela em ninguém, nem em si mesmo.